bem, estamos de volta com mais um Prosa e Verso, aqui no Tendência. Desta vez, visitando a escola São Francisco de Assis, aqui de Tramandaí, na biblioteca da escola, conversando com a Camila Wagner Rabelo, que é uma leitora extraordinária. A Camila ficou conhecida esta semana nacionalmente porque ela se propôs a fazer um desafio literário. Camila, como é que vai? Muito bem, obrigada. Camila, é uma honra te receber aqui no Prosa e Verso. O nosso programa, ele fala sobre literatura, conversa com escritores da região e sempre tem um enfoque também no lado da cultura e da educação. E recentemente, tu viraste aí notícia, né? Estadão, o Jornal de São Paulo, nos blogs da internet. Hoje, sexta-feira, 1º de novembro, sai no jornal NH. Tu te propuseste a fazer um desafio literário. Como é que foi isso? No final do ano passado, meu pai me mostrou uma reportagem de um menino do Amapá que tinha lido 230 livros da escola. E depois de uma semana, mais ou menos, conversando, ele me perguntou o que eu achava de tentar bater a meta dele e de ler 231, porque se eu lesse 231 eu já estava batendo a meta dele, já estava lendo um a mais. E eu aceitei e eu comecei a ler os livros e gravar os vídeos e meu pai começou a postar no Instagram. Pois é. Como é que foi isso? Como é que foi este teu processo de leitura? Porque tu tens um blog também na internet, né? Tenho sim. E tu faz as gravações lá no Instagram. Para quem está nos assistindo, divulga lá o teu Instagram para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é camila.w.r. Então, pessoal, ao longo deste processo do desafio literário, a Camila foi fazendo as suas leituras e depois disso ela foi fazendo resenhas, né? Resenhas. Ia fazendo pequenas análises sobre o conteúdo que ela lia. Mas, Camila, como é que se deu assim o teu início pela leitura? Tu tens 12 anos, está no 6º ano, e desde quando tu lês? Quando eu tinha uns 2, 3 anos, em casa não tinha canal de desenho, então só passava jornal e coisa. E meu pai trabalhava em papelaria, ele começou a comprar livros infantis para mim, e minha mãe começou a ler para mim, porque eu não tinha nada para fazer. E desde pequenininha eu gosto dos livros, e quando eu comecei a ler, meu pai começou me dando gibis, e eu demorava uma semana para ler um gibi. E com o tempo foi aperfeiçoando, eu fui lendo cada gibi mais rápido, até que não tinha mais tanta graça em ler gibi, porque eu lia rápido. E ele começou a comprar livros fininhos, assim, de histórias de menininhas, princesas. E foi aumentando a quantidade de páginas dos livros e foi pegando gosto pela leitura. Bom, como a gente disse, tu tens 12 anos, portanto, tu se encaixaria na faixa de leitura infanto-juvenil, né? E para este processo de escolha, como é que foi assim esta questão do gênero de livros a ser escolhido? Tinha uma média de páginas a ser batida em cada livro ou não? Eram livros em geral? No desafio, os livros seriam de 40, 50 páginas até 100, 120, mais ou menos. Mas teve alguns livros, uma meia dúzia de livros que eu li, que tinham mais de 100, mais de 200 páginas alguns. Porque eu estou olhando aqui nos livros que tu indicas, que está na matéria do jornal NH, que não tem só livros do gênero infanto-juvenil. Nós temos aqui Augusto Cury, tem o clássico mundial do Pequeno Príncipe e alguns outros livros. Dentro desse processo, 231 para bater o recorde do menino do Amapá. Tu já está em 232, né? Sim. Qual é o livro que te marcou mais, assim? Tem como apontar algum favorito? Os dois que me marcaram mais foi o Pequeno Príncipe, que eu ganhei, tinha uns 8 ou 9 anos, de uma tia minha, e eu já li umas 5 vezes o Pequeno Príncipe, não tem uma vez que eu não goste. E o Extraordinário, que trata sobre bullying, sobre um menino diferente, mostrando que ele é igual a gente. Naturalmente, quando a gente fala de uma menina que lê 232 livros em menos de um ano, né? Porque não foi exatamente um ano. De quando tu começou o desafio? De 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro de 2019. 20 de janeiro até meados de outubro. Quando é que tu finalizou? Quando é que tu bateu o recorde? Dia 28 e dia 29 de outubro. Acho que foi dia 29. 29, Dia Nacional do Livro. Que data significativa, né? Mas, naturalmente, quando a gente vê
que leu 232 livros, extrapolando. Eu não vou nem dizer que isso é uma média, porque ela está acima de qualquer média de leitura deste país, que no Brasil a média de leitura é de menos de 5 livros lidos por pessoa em um ano, né? Tu tens alguma pretensão de futuro, projetando uma carreira literária? Tu queres ser escritora? Ou qual é a profissão que tu pretendes seguir? Eu me espelho, eu quero ser parecida com Augusto Cury, de fazer faculdade de psicologia, conseguir trabalhar com isso, mas também escrever livros sobre autoajuda motivacional para as pessoas, para ajudar as pessoas. Que bacana. Realmente eu me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui e honrado de estar na tua presença, exímia leitora, porque tu és, de fato, um exemplo. Camila, para o público, talvez para os teus colegas, tu tenha sido já uma referência, e para muitas pessoas na internet. Eu passei a te seguir esta semana no Instagram, quando eu fiquei sabendo. Lamento não ter podido acompanhar desde o início, mas como é que tu está sentindo assim, lidar também com esse burburinho? Várias pessoas te procurando para fazer entrevistas, o teu Instagram bombando. Como é que é essa sensação? Eu me sinto bem, é muito legal. É incrível poder as pessoas procurarem no Instagram e quererem falar comigo. É muito legal. E para quem está nos assistindo, o que tu tens a dizer para aquelas pessoas que a gente sabe que muitas pessoas dizem, eu tenho preguiça de ler, muitas pessoas não leem porque acham que leitura é uma coisa chata. O que tu tem a comentar da tua experiência de leitura e o que ela te trouxe de significativo para a tua vida? Tem pessoas que falam que elas querem começar a ler, mas elas acham que não conseguem porque ganham sono, coisas do tipo. Mas para pessoas que ganham sono tem os audiobooks. Mas a pessoa consegue se a pessoa querer, porque tem colegas meus que querem melhorar na sala e estão melhorando na sala. E já vi eles com livros, então me realizei com isso. Então se a pessoa acreditar que ela consegue, se a pessoa quiser de verdade, ela pode ler, ela pode começar com o hábito de leitura. E me diz uma coisa, agora foram 232, com certeza até o final do ano serão muito mais, né? Porque ainda não, estamos em novembro, ainda tem um mês até dezembro, dia 31 de dezembro, para finalizar o ano. Tens uma meta agora, extra meta, porque tu bateu a meta. Agora tu pretende fazer um novo desafio? Como é que tu está planejando? Eu não pretendo um novo desafio para esse ano, mas eu pretendo, quando eu terminar o meu curso de inglês, gravar alguns vídeos em inglês e conseguir escrever meu livro sobre como foi durante o período do desafio, para as pessoas que têm curiosidade de saberem como eu me sentia durante o desafio. E outro sonho meu é conseguir vender um curso para as pessoas que quiserem começar com o hábito de leitura, ensinando elas a como pegar o hábito de leitura. Fantástico! Esta menina é um ensinamento ativo aqui à nossa disposição. Eu realmente me sinto encantado com isso, porque eu também sou escritor e, antes de tudo, professor de língua portuguesa e de literatura. Prefiro muito mais ser professor de literatura do que de língua portuguesa. E aí eu fico imaginando que exemplo, que lição que tu nos dá, porque não sei se tu já parou para pensar, tu está sendo um marco na história deste país que é tão precário na questão da educação e da literatura, hoje ainda, lamentavelmente, e tu estás rompendo preceitos, quebrando médias de leitura de países desenvolvidos que não chegam a isto, e que tu já leste muito mais com 12 anos do que muitas pessoas. Uma grande parcela da população mundial nunca lerá na vida. Como é que tu vê isso? O desafio foi para incentivar pessoas a lerem, então eu espero que eu consiga, com o desafio e com o curso e com o livro, eu conseguir fazer pessoas do mundo inteiro começarem com o hábito de leitura e incentivarem outras pessoas a lerem. Isso aí. Tu também tem um blog na internet, né? Além do Instagram. Qual é o endereço do blog para as pessoas acessarem? O endereço é blog.camilarabelo.com. A gente coloca depois ali na tarjinha do programa o endereço certinho para as pessoas acompanharem. Camila, a gente vai finalizando a nossa entrevista e eu mais uma vez te agradeço
e te parabenizo por ser esta referência da literatura. Leste aí muito mais do que 98% das pessoas leem, e desejo que tu sigas sendo esta menina sonhadora, que acredita nos sonhos, né? Porque eu sempre digo que a poesia da vida está na capacidade que a gente tem de sonhar e transformar os nossos sonhos em realidade para poder viver essa realidade, este sonho em realidade. E tu fizeste isso. Meus parabéns e muito obrigado ao mesmo tempo. Agora eu peço para que tu faça as tuas considerações finais e deixa o teu recadinho aí para quem nos assistiu. Eu estou muito agradecida por isso, por poder conversar contigo, gostei muito da conversa. E o recado para as pessoas é que elas conseguem fazer qualquer coisa se elas acreditarem, se elas se motivarem, se elas acreditarem que elas conseguem fazer uma coisa, elas conseguem fazer aquilo. Este foi o Prosa e Verso. Eu acho que realizando, colocando à disposição aquilo que a gente se propunha fazer. Dar exemplos de incentivo à cultura, à educação e hoje à leitura. Palmas para a Camila e onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, batam palmas para esta menina porque ela merece. Até o próximo.